Supermotor. Oferecimento Honda Elite. Chegou para movimentar a cidade. Olá, muito boa noite. Estamos chegando ao vivo aqui no estúdio do Band Esportes para mais uma edição do nosso Supermotor. Já percebeu pelo nosso clipe que vamos falar bastante sobre essa prova de 24 horas de Le Mans, uma prova importantíssima, não só pelo resultado, pelo que ela significa para o automobilismo, mas principalmente porque ela encerra uma temporada, abre uma nova temporada, a próxima temporada que a gente vai ter prova aqui em São Paulo, às 6 horas em Interlagos. É um momento muito importante para a gente começar a falar dessas provas de longa duração, que inclusive tem tido provas cada vez melhores aqui no Brasil também. Só que a gente teve algumas surpresas desagradáveis, né, no resultado da prova, apuração. Segunda-feira mesmo a gente ficou sabendo que um dos vencedores, um dos brasileiros, Felipe Fraga, teve a sua vitória cancelada. Quer dizer, ele foi desclassificado, a equipe dele foi desclassificada porque o carro tinha um tanque de combustível 100 ml a menos do que a capacidade, ou a mais do que a capacidade determinada. Isso fez com que o carro dele fosse desclassificado. Antes da gente começar o nosso papo aqui, a gente vai fazer uma coisa diferente hoje. A gente vai chamar a matéria, porque o nosso Felipe Killing estava lá nas 24 horas de Le Mans e tem algumas novidades, algumas coisas interessantes para contar a respeito dessa prova. Vamos ver. As 24 horas de Le Mans oferecem uma experiência que vai além do que acontece no autódromo. É um final de semana prolongado, repleto de eventos e atividades. Na quinta-feira, rolam os treinos. Na sexta, véspera da largada, acontece o tradicional desfile dos pilotos pela cidade. Aqui, o principal combustível é a cerveja. Hello, Brasil, tudo bem? O Pierre contou que vem assistir às 24 horas de Le Mans todos os anos, desde 1959. Really? He's the first victory of the Aston Martin DB R1. E o Fabrice diz que não vai dormir até domingo. And do you sleep? Never. Never sleep. 250 mil pessoas invadem o circuito de La Sarthe. E por aqui não faltam coisas para se fazer. Há muitas barracas que vendem os mais diversos produtos. Tem restaurantes, telões e simuladores de corrida. Além, claro, de super máquinas voando numa pista de quase 14 quilômetros de distância. O circuito possui várias retas. Na maior delas, os carros chegam perto dos 350 km por hora. No ano que vem, os brasileiros vão poder sentir de perto a adrenalina de uma prova de longa duração. A próxima temporada terá uma parada em São Paulo com uma corrida de 6 horas. Olha, pode esperar um grande evento, não simplesmente uma corrida. A corrida são 6 horas, fato, mas são 3 dias de muito entretenimento. Ou seja, nós estamos falando de uma programação de quase 12 horas por dia de atividades no Autódromo de Interlagos. E, durante toda a semana, atividades complementares, eventos complementares. Durante as 24 horas de prova, a média é de quase 5.500 quilômetros rodados. É como ir e voltar de São Paulo a Recife em um dia. A corrida deste ano aqui em Le Mans contou com um número recorde de equipes. 62, num total de 186 pilotos. 7 eram brasileiros. E eles fizeram bonito. Das 4 categorias que disputam a corrida, em 3, o Brasil subiu no lugar mais alto do pódio. Na LMP2, André Negrão levantou o troféu e, de quebra, levou o título do Mundial de Endurance. Cara, tudo deu certo, tudo casou direitinho, as paradas, os pit stops, a gente não fez nenhuma grande
coisa, assim, sabe? Não rodamos, não furou pneu, não aconteceu nada. Então deu tudo certo para aquilo que aconteceu hoje. Daniel Serra foi bicampeão na GTE profissional. Acho que a primeira foi muito especial, porque era a primeira vez que você está aqui, você não espera aquilo de maneira nenhuma, assim. Mas ganhar de vermelho é uma sensação. Você vê às vezes as pessoas, quem corre falando, e você não entende, mas quando você está de vermelho, assim, a magia de estar vestindo, representando uma Ferrari é algo especial. Então ganhar pela segunda vez em 3 anos e agora por uma outra montadora de Ferrari é uma sensação que eu ainda não entendi. Eu estou entendendo aos pouquinhos. E Felipe Fraga na GTE amadora. E foi show, deu tudo certo. Eu consegui fazer meus stints muito bem. E é isso, eu estou muito feliz. Para mim é uma oportunidade incrível estar aqui e poder ganhar essa corrida. Eu acho que isso pode abrir muitas portas para a minha carreira e é isso aí, estou muito feliz. Na categoria principal, LMP1, dobradinha da equipe Toyota. O espanhol Fernando Alonso e os companheiros Bueman Sebastian, da Suíça, e Nakajima Kazuki, do Japão, completaram um total de 385 voltas. Já a equipe Rebellion, que conta com o brasileiro Bruno Senna, ficou em 4º lugar. Bom, essas 24 horas de Le Mans foram importantíssimas para a gente ver o destaque dos pilotos brasileiros, que cada vez mais estão mostrando a sua competência, mas também pelo número, né? 3 acabaram participando aí, estando presente em equipes vencedoras, mas a gente sabe que 7 estiveram lá participando, Bruno Senna, inclusive lá no time da Rebellion. Mas, para a gente falar boa noite aqui para os nossos convidados, eles que conhecem bastante, eu quero começar já direto com o Paulo Carcass, porque ele, inclusive, sabe muito bem o que é você ter uma vitória roubada por uma questão de regulamento. No finalzinho, você vê, estava 100 ml a mais no tanque. Boa noite, Paulo. Parece pouco, mas é muito porque é regulamento. Infelizmente, né? Quando a gente fala 100 ml, perdeu 24 horas de prova, onde eles fizeram um serviço fantástico. O Felipe é um pilotaço e é uma pena que ele não pode levar esse título. Mas na pista ele fez, ele mostrou o serviço, ele mostrou a qualidade de piloto dele. Mas 100 ml são 100 ml e no carro de corrida, você sabe, 1 milímetro para cima para baixo muda muito no carro. 100 ml, se você fizer 12 ou 14 paradas numa noite, é um pouquinho mais, é um pouquinho menos. Enfim, você tem que pôr um número e tem que seguir esse regulamento. É triste, né? Tem até aquele caso que você sabe que eu fui desclassificado uma vez, tinha um furo no filtro, tampado... Como é que é isso? Porque é o seguinte, filtro de ar num kart é a vida também, né? Sim. É uma coisa super importante para a performance do kart. Exatamente. Conta como é que foi essa história. Então, eu ganhei uma prova de kart na chuva e o meu filtro de plástico, que tem 2 tomadas de ar, para não acumular água, a gente fez um furo fininho embaixo para a água escorrer. Quando a gente descobriu que não podia ter esse furo, a gente foi lá com um rebite e tampou esse furo. E eu fui penalizado porque, além do furo, eu ainda adicionei material estranho, não original ao filtro. E eu perdi a corrida, uma vitória na chuva, na pista e tal, mas foi perdido pelo regulamento. E no final é isso, a gente fica triste, fica chateado, era bobagem, não tinha nenhum ganho de performance, mas o regulamento tem que ser seguido, né? Tá aí o próprio André Negrão, que foi campeão do mundo, venceu a 2ª vez. O ano passado foi a vez dele, quando eles terminaram em segundo e levaram a prova só 2 dias depois, por causa do reabastecimento da equipe vencedora, né? Então, assim, às vezes vem para o seu lado, às vezes vai para o outro. É um esporte em equipe e nas 24 horas de Le Mans, mais do que qualquer lugar, a equipe tem que trabalhar muito bem em todos os sentidos. Você vê que essa coisa aí do parâmetro de performance entre os Fords, os Porsche e as Ferrari tem que ser controlado em todos os aspectos, né? Então, altura, peso, combustível, motor e tudo mais, para manter esse equilíbrio que mantém uma corrida interessante e bacana. Então, tem que ser vistoriado com afinco. Tanto que você vê que o regulamento, o resultado vem 2 dias depois, né? Porque a gente tem que lembrar que o esporte a motor, ele basicamente depende ou vive em função da engenharia. E a gente sabe que os regulamentos estão lá para que os engenheiros, os técnicos das equipes, consigam ver os buracos, né? As possibilidades de você dar a volta e conseguir mais performance, que é o que todo mundo quer. Tanto que no caso de 24 horas de Le Mans, ele chegou a fazer modificações ao longo da semana final de preparação, que é buscando equilíbrio para ter as fábricas presentes, sabendo que vai todo mundo ter a mesma chance de competição. Mas buscar
buracos no regulamento é função de todas as equipes. Maurinho, boa noite. Você lembra de ter perdido ou vencido alguma prova por uma besteirinha técnica de regulamento? Assim, de regulamento, eu não me lembro, né? Você é um cara que cumpre regulamento, é isso? Eu cumpro o regulamento, né? Pô, Celso. Pô, afinal de contas, né? Tem equipe, é chefe de equipe, corre também. Se não cumprir... Aliás, é bom você falar aqui que o pessoal na próxima prova já vai ficar de olho na sua moto. Não, sempre assim, é bom que exista um regulamento, porque torna o campeonato mais competitivo e dá chance para todos. Então é importante existir e todos entrarem no regulamento. É lógico, quem descobrir um caminho melhor, quem conseguir um acerto maior dentro do regulamento vai ter vantagem. Mas eu lembro uma época que a gente até escondia a regulagem da motocicleta dentro do caminhão, ainda antes de chegar na loja, para outras equipes e outros mecânicos por acaso não descobrirem o que a gente estava usando. Então fazia parte do jogo. Hoje com a eletrônica também, você às vezes consegue um acerto, um mapa legal, você tenta guardar esse trunfo e assim por diante, né? Então é válido, é bem bacana você poder fazer do regulamento uma coisa boa para a sua equipe e que você ganha vantagem com isso. Agora, quem está fora do regulamento, infelizmente... né? Dá um cutucão no carcaça aí do seu lado. César Barros, você já perdeu ou ganhou alguma corrida por conta dessas bobeirinhas, dessas minúcias de regulamento? Boa noite. Boa noite, Celso. Não... Nem ganhei, nem perdi, na verdade. Só o Paulo Carcaça aqui que furou o regulamento, hein? Não, caramba, literalmente. Você é fora da lei. Literalmente um furou. Na verdade, uma vez em Brasília, eu fui segundo e tinha um peso mínimo, né? Ah, tá. Para terminar a corrida. E o primeiro, não lembro quem era, o primeiro estava abaixo do peso. E aí os caras falaram que jogou ferramenta dentro do escapamento da moto para pesar mais, para poder dar o peso mínimo que precisava dar. Então, foi muito questionado. A briga foi porque saiu o resultado com ele que ganhou, depois de meia hora, 40, saiu o resultado comigo, que ganhou a prova, depois saiu um outro resultado que o cara tinha ganhado de novo. Quer devolvendo o resultado para ele. Devolvendo o resultado para ele. Porque foi uma bagunça tremenda na época, mas foi, acho que a única época, a única corrida que eu tive um problema mesmo de... Mas vocês viram essa história de jogar Vimos. As ferramentas no escapamento? Meu mecânico na época viu. Ele viu jogar, o cara tirou do bolso assim, o que ele tinha de ferramenta e jogou no escapamento. Aí jogou ali dentro, você não tem mais como ver, né? Jogou ali dentro só desmontando o escapamento depois para ver. Mas só tinha 2 carros nessa categoria, a LMP1. São os carros mais sofisticados, tem um grandíssimo investimento. Eu imagino que quase como se fosse um Fórmula 1. Tem mais ainda, né? Porque eles têm tração nas 4, tem motor elétrico na frente, o motor combustão com elétrico atrás também. É um carro bem complexo, né? E não vai poder mais. Não, o ano que vem será o último e a partir de 2001 vem o novo regulamento do Hypercar. 21. A gente tá ficando velho, esses números, 21 ou 1 pra gente não faz mais diferença, mas é bom a gente contar. O último 21 será o primeiro do Hypercar. Hipercar, e aí? Por isso está todo mundo fazendo hipercar, McLaren... Tem muitos carros, mas os primeiros a assinarem que vão participar primeiro foi a Aston Martin e a segunda foi a Toyota. Tá, então a McLaren tem, um monte de gente tem carro aí, até o Gordon Murray anunciou que vai fabricar um carro novo super bacana. Enfim, todo mundo tem um hipercar para entrar, agora é uma questão de falar, tá bom, vamos ou não vamos, né? E é um hipercar que vai ser vendido na rua, né? Exatamente, como esse Valkyrie do Aston Martin, que é um carrão feito pelo Adrian Newey da Red Bull, né? E é um carro para vender para a rua, que não é o caso desse, né? Que a gente está vendo esse Toyota aí. Definitivamente é só para... É uma grande divulgação no caso da Toyota, por causa dos sistemas que eles têm, que ultrapassam, né, a questão das mecânicas, eles têm um sistema de administração, de busca de performance também. É claro que faz uma divulgação enorme para a marca, mas no caso de você ter hipercar, um carro que é vendido para o público, a gente só tem que fazer a ressalva de que é para que público, né? É para aquele, no caso do Brasil, por exemplo, é para aqueles 5 caras que ganham o mesmo que 150 milhões de habitantes, que é o cara que pode pagar esse carro, né? Exato. É carro de quanto? Esse da Aston Martin, ele foi todo vendido, a primeira produção, 2,5 milhões de libras, cada um. 2,5 milhões de libras, estamos falando de 6 milhões aproximadamente. 10 milhões de reais. 10 milhões de reais cada carro. Cada carro.
Que bacana. O doutorado eu não tô sei. pensando em encomendar 2, Maurinho. Vamos? Pô, Ei. tirou as palavras da minha boca. 2. Um para corrida e um para passear. Não é? Um para passear em São Paulo. O problema é ver se tem a cor que a gente gosta. A gente não vai comprar por causa da cor. Ah, é verdade. Com certeza Mas não será vai que ter eles a cor. falam? Eu acho que com esse valor, acho que você pode inventar uma Pode cor fazer que a os cor caras que você quiser. Você põe aquele vinil depois, a cor que você quiser. Né? O cara compra um carro preto e ainda faz, bota adesivo. Vinil, Nossa isso. Senhora, que maravilha. Finalização da prova de 24 horas de Le Mans. Maurinho, tem prova de off-road de 24 horas? Ou já teve? Como é que é essa história? Já teve nos Estados Unidos, em Glen Helen, que é um palco principal aí do motociclismo off-road lá nos Estados Unidos. Existia essa competição uns anos atrás, hoje não existe mais. E aqui no Brasil, principalmente aqui em São Paulo, o Fabião, né, da Adriana Trilha, faz uma prova de enduro de 6 horas aqui em São Paulo, que é muito legal. Também com revezamento de pilotos e tal. E eu acho bacana uma prova de longa duração, né? Porque exige preparo físico do piloto, exige uma tocada mais moderada para o equipamento poder aguentar o ritmo, né? É bem legal. Eu curtia bastante quando tinha campeonato de longa duração. Como antigamente o Enduro das Praias. E também, né, exigia muito do piloto, exigia muito da máquina, né, você tinha que saber andar bem com motocicleta para poder chegar numa colocação legal com o equipamento em dia. Então, hoje, acho que faz falta, né? Como eu disse, a única competição de longa duração que nós temos é do Fabião, da Adriana Trilha, que faz o enduro de 6 horas aqui próximo de São Paulo. A última, inclusive, foi na pista do Calango Cego, ali em Itupeva. Foi muito legal, reúne um número de pilotos expressivo. Acho que vale a pena a galera investir nesse tipo de competição. E é uma coisa que a gente perdeu na velocidade, né, Cezinha? Porque tínhamos as 500 milhas aí até 2 anos atrás, não tem mais. Tínhamos 500 milhas, tínhamos 12 horas, tínhamos 24 horas. Mas o que aconteceu? Chegou a correr nas 500 milhas? 500 milhas eu corri. A última que teve faz uns 2, 3 anos que a gente correu. É uma pena, porque prova de endurance, nós tínhamos, em Interlagos, nos anos 80, tinha 200 milhas, 500 milhas, 12 horas, 24 horas. E eu acho que são provas, porque a prova de endurance, o legal da prova de endurance é que você consegue trazer desde o cara jovem até o cara mais veterano, até nós, entendeu? Você divide, por exemplo, o custo disso entre 3, 4 pilotos, que não fica caro. Exato. Entendeu? A equipe, e são provas que você não precisa andar toda a volta, no caso daqui, né, no Brasil, você não precisa andar aqui pendurado, né, com risco de cair. E as provas noturnas eu acho que são, eu nunca corri. Mas eu acho que deve ser uma coisa muito legal de participar, deve ser uma prova, uma 24 horas onde você acaba dirigindo à noite. Tem muito cara que às vezes acaba andando muito mais rápido à noite do que de dia. Pois é. Entendeu? E aí tem o companheiro de equipe é mais rápido de dia, o outro é mais rápido de noite. Então isso eu acho que é muito legal para uma prova de endurance, que aí vale muito mais a equipe em si, né? Que é o que acontece, por exemplo, a própria prova de Le Mans. E Daytona também, você acaba trazendo um público diferenciado. Gente que não corre no ano inteiro nas provas de sprint, que são mais caras. Né? Não sei se o Paulo já chegou a correr prova de longa duração assim. Sim, o começo da minha carreira aqui no Brasil, eu comecei na equipe do Greco. E eram provas de longa, era o Campeonato Brasileiro de Marcas, né? Onde tinha os Ford Escort, Voyage, etc e tal. E tinha, só carrão. Só carrão, mas pelo menos os pilotos eram bons, né? Sem dúvida. Tinha o Emerson, o Wilsinho, Fittipaldi, Toninho da Mata, por aí vai. Tinham 64 carros. Eu lembro que o meu dia de estreia foi o meu pior grid da vida. Eu larguei em 56º. 56º? Você imagina? O Greco deve ter ficado muito feliz com esse resultado. A culpa era só dele. A culpa era só dele. Ele fez um acordo com a Firestone, todo mundo corria de Pirelli e só nós, no meu carro, é que tinha o pneu Firestone, que naquela época não estava nem preparado para a corrida. A Pirelli tinha uma equipe de corrida e os Firestone foram montados ali, o pneu de rua. E lógico, óbvio que não deu muito certo. Não deu muito certo. Depois a gente melhorou um pouquinho, mas era que lugar essa prova? Eu não lembro. Não deve ter sido legal. Não foi nada. A gente tem uma memória seletiva e tende a esquecer essas coisas. Tipo de resultado. Mas foi fantástica essa oportunidade esse ano de correr com o Greco, porque eu corri com o que era o meu ídolo na época, que era o Luiz Pereira Bueno. Então eu fiz as 12 horas de Goiânia, corria sempre em dupla com o Lian Duarte, que era um pilotaço também, um grande amigo meu, correu na Fórmula 2 na Europa. E para as 12 horas de Goiânia, o Greco chamou de volta o Lizinho, que estava
aposentado, morando no campo e sem correr, e foi fantástico, porque eu gastei as 5 horas no jantar só batendo papo com o Luizinho. Uau. E foi assim, para mim, acho que o auge do final de semana foi esse, batendo papo com o meu ídolo. E o próprio Greco, né, que tinha poucas... Fantástico, né? É o cara que descobriu os grandes, né, do nosso automóvel. Sim, e fez grandes coisas, né? Além de ter sido uma grande equipe, ele lançou o campeonato de monomarca, que foi a Copa Fiat, e que foi um sucesso total no Brasil, que também tinham aí 60, 70 carros na categoria, né? Então, vou dizer que foi uma das grandes categorias no Brasil de automobilismo. Não só o brasileiro de marcas, mas depois quando ele fez aí a Copa Fiat. Então, o Greco fez muita coisa boa. Está apontado aí um caminho bom nessa história de provas de resistência, tanto no off-road quanto no motociclismo de velocidade. No automobilismo, a gente está vendo o renascimento das provas de marcas, nas provas de endurance. O campeonato está ficando cada vez mais interessante. A gente, inclusive, tem conversado com o pessoal da organização para a gente receber mais imagens aqui, para a gente mostrar os resultados dessas provas que, como a gente está falando, abrem muita possibilidade de novos participantes no mundo do esporte a motor. Mas essa coisa de resistência, ela não tem só a ver com motor, não. Para falar a respeito, ou para fazer um evento que tem até a ver com esse negócio de resistência, né? O pessoal que está promovendo já às 6 horas de São Paulo, que vai ser realizado em fevereiro do ano que vem, preparou, junto com essas 24 horas de Le Mans, uma prova de ciclismo. Os caras não ficaram andando na rua, não. Dá uma olhada em como é que foi um evento especial de bicicleta acompanhando as 24 horas de Le Mans. Confira. Uma das principais e mais tradicionais provas do automobilismo mundial. Milhares de fãs mundo afora acompanharam as 24 horas de Le Mans. Mas teve gente que resolveu vivenciar um pouco dessa experiência. E o motor usado foram as próprias pernas. A gente começou a pensar de que forma a gente podia aproximar o público da cidade de São Paulo de Le Mans e que as pessoas pudessem conhecer melhor. Então nós pensamos em transmitir as 24 horas de Le Mans ao vivo para o público, mas pensando nisso, como trazer esse público para assistir uma corrida durante 24 horas. E aí eu tive a ideia de criar alguma coisa esportiva que as pessoas pudessem viver a mesma coisa que os pilotos vivem dentro do carro, que é o esforço físico, o esforço mental, o endurance. E aí eu pensei que o spinning poderia ser uma prova de resistência, aonde realmente, que foi um negócio incrível, a pessoa precisa dar muito dela para conseguir pedalar 24 horas. Eu achei muito mais difícil do que pilotar 24 horas, mesmo eu não sendo piloto. De frente para os aparelhos, 2 telões com a prova em solo francês. Mais de 20 times se inscreveram para o desafio. Em geral, cada uma delas teve 6 integrantes pedalando por 4 horas cada, em um longo e intenso revezamento. Mas teve gente que acabou rodando mais. Caso de Francesco Sangiorgi, que é ciclista profissional e professor de academia. Eu acabei no total 11 horas, por quê? Porque no início eu fui ajudando os meus alunos. Então eu acabei, o que eu não era para fazer, fui acompanhando eles, acabei sendo um coach, um incentivador para eles ritmarem na prova. Aí depois eu entrei na equipe para participar do revezamento. 11 horas e quantos quilômetros aí de corrida? Por volta de 200 quilômetros. Uma maratona intensa que precisou de música para contagiar e de apoio dos colegas de equipe. É claro que o cansaço bateu, principalmente na última hora. Acho que a gente fica meio cego no final, com eles apoiando, então eu não tive problema. Foi um negócio... Não dá para explicar essa dor. Ela passa, a gente supera ela. A mente foi mais forte que o corpo e assim eles completaram a prova. Os vencedores vieram da equipe Viver com Pedal. Eles fizeram 902 quilômetros em 24 horas. E eles são meus alunos, então eu resolvi montar a equipe, desafiei eles, porque 24 horas, né, é bem difícil, e eles toparam. Qual foi a sensação, o término com essa vitória? Ah, nossa, demais, demais, muito legal, a gente está muito feliz, a gente não esperava, né, porque o pessoal aqui, todo mundo muito fera, né, o pessoal que gosta de pedalar, a gente nem imaginava, a gente assim, achava que ia subir no pódio, mas em primeiro lugar a gente não tinha certeza, que a gente pedalou bem, a gente pedalou forte. Só para se ter uma noção, com essa distância, eles poderiam ter ido de São Paulo até Brasília, Porto Alegre ou Campo Grande.
Os vencedores ganharam pares de credenciais para o paddock das 6 horas de São Paulo, que acontece em Interlagos em janeiro. Uma prova que reverteu fundos para a conservação do Parque das Bicicletas da capital paulista e que superou as expectativas. Eu não tenho dúvida que o ano que vem a prefeitura vai ter que disponibilizar uma área que vai ser o dobro dessa daqui. A gente quer colocar, o objetivo é colocar o mesmo número de carros que tem em Le Mans. Então, se lá tem 62 carros, a gente quer 62 bicicletas. Cara, que demais, que belo desafio. Tô olhando para a cara dos senhores aqui, tô imaginando que... Somamos mais 2, tem 4. Não é? Cara, que demais. E o legal é que eles conseguiram mesmo, como a promotora falou muito bem, eles conseguiram transmitir o que é o desafio de você passar esse tempo todo dedicado a uma competição. Sim, precisa de um foco enorme para você manter ali 24 horas a equipe inteira determinada, brigando por uma vitória, né? Então, fantástico aí, de parabéns aí pela promoção, pelo evento. Adorei a ideia, espero que tenha todo sucesso aqui em São Paulo. Aliás, por que esperar só as 24 horas de Le Mans e não fazer o campeonato inteiro? Não é? Eu acho que tá aí a proposta para quem promoveu. Adorei a ideia, o projeto fantástico. Parabéns. Tô até tendo uma ideia, de repente a gente faz aqui, né? No estúdio. Dentro do transmitindo, né? Transmitindo para o público. É. E umas 10 equipes aqui, né? Dentro do grupo. Eu sou o coach. Pedalando. Você vai ser o coach. Coach, né? Por que ele quer ser coach? Porque ele vai ficar com o chicote na mão. Vai! Vai! Olha, o regulamento permite uma bicicleta com aquela que conserva energia. Olha, já tá. Olha, a gente falou bem de você, Maurinho. Você falou que você não pula regulamento. Já tá querendo coisa diferente. Eu pensei, né, agora essas bicicletas elétricas, né? Tem aquele motorzinho, motorzinho, né? Põe no automático, põe no automático. Motorzinho, pedala aí, meu. Cezinha, não dá pra dar ideia Viu desse tipo só? de coisa. E não pode pôr filtro de ar também na bicicleta. É lá, vou furar. O Paulo vai furar lá. Bom, pessoal, a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta para falar, inclusive, e até de MotoGP, Mundial de Motocross. E fica ligado aí, porque tem Fórmula Indy no próximo final de semana. Até já.